Fala aí, jovens, eu sou Rodrigo Muniz e serei seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Bom, sejam bem-vindos à sexta sessão do curso, né? Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas, se inscrevam no canal para acompanhar, ativem as notificações e aquele blá 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 todo de um criador de conteúdo, né? Bom, na aula anterior a gente viu as templates strings, né, na aula 5, que são as características novas para o JavaScript, para o tipo de dado string. E agora a gente vai ver um outro tipo de dados, que são os números, e diferente de outras linguagens de programação, que é uma classificação de diferentes tipos de dados numéricos, como int para inteiro, double, float, etc. Em JavaScript simplesmente definimos como número, né? E também podemos defini-lo como o seu construtor número. Bom, vou dar um exemplozinho aqui bem simples para vocês antes de a gente começar, que a gente já sabe como fazer variável. A gente pode fazer let número 9 ser igual a 9, ou seja, a gente já está declarando aqui, definindo o número, ou seja, simplesmente é um número, ou a gente também pode definir com o seu construtor sendo let número 1 igual a new, como a gente viu, né? New para iniciar o construtor, e qual o construtor que a gente quer criar? O construtor numbers. Opa! Com o número que a gente quer, o número 1. Pronto. E assim a gente criou, né? Bom, vamos começar, né? Deixa eu só me fechar aqui. Bom, mais uma vez, né? A gente tem aqui a criação de uma variável número 9 com o número 9 e a criação através de construtor, usando o new para iniciar o construtor e number, que é o próprio construtor. E entre os parênteses, o número que eu quero colocar na variável. Bom, imprimindo esses dois números no console, a gente tem, né? Como a gente já sabe, a gente está vendo, console.log, e os números que eu quero imprimir, o número 9, vírgula, número 1. Ctrl S para salvar. E aqui a gente tem o número 9 e o número 1, né? E o número 1, no caso, um objeto do prototipo número com o valor primitivo, ou seja, o valor direto da variável igual a 1. Vou comentar aqui para vocês verem que o prototipo, número e toda a informação que eu quero, beleza? Já que a gente colocou de tal maneira para a criação dele. Outra coisa que a gente também pode fazer, a gente pode fazer assim. Let número e igual a 2.72. Bom, é o número de Euler, arredondando para 2.72. Eu recomendo que, mais uma vez, leiam a documentação da Mozilla Development Network, né? Que eu vou deixar na descrição, essa aqui, para a referência de number, para que vejam todos os métodos e propriedades. Mas a gente vai ver alguns nessa aula. Voltando para cá. Bom, vamos fazer a impressão no console desse número. E aqui a gente tem a impressão no console, né? O que a gente pode fazer também, falando sobre os métodos e as propriedades, a gente tem o chamado toFix, né? Eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Console.log, número E que eu quero fazer, ponto toFixed, entre parênteses, 1, Ctrl S. E aqui a gente tem, né? Ele fixou para uma casa decimal. Se eu trocar esse 2 por um 6 aqui em cima, vamos salvar aqui para a gente ver o que vai acontecer com o método. Ele arredondou para 8, né? Porque ele fez o arredondamento para cima, né? Se eu botar 6, 7, ele vai fazer sempre o arredondamento para cima. Então, o método toFix, esse método aqui, ele diz quantos números decimais vai ter o meu valor numérico e vai realizar o arredondamento se necessário. Vou colocar mais alguns exemplos. Já tem um.
console.log. Deixa eu voltar aqui para o valor correto. Número E, ponto, to fixed. Abre e fecha transparência. Agora, sei lá, 3. Ponto. Ctrl S. E vejam 3 casas decimais. Isso é útil para formatar um número em ferramentas que são necessárias uma certa quantidade específica em casas decimais. Há também uma função que se chama parseInt, que é um método que vai me devolver a parte inteira do que eu desejar. Por exemplo, vou deixar aqui ela aqui, console.log, parseInt. Bom, veja que ao digitar, só em eu já digitar no Visual Code, né? Ele já me diz aqui o que ele está me esperando, tá vendo aqui? Que está me esperando uma string ou um número. E no caso da string, ele faz a conversão já para inteiro. E se eu dou uma variável para ele, que é de um número, veja que ele me retorna somente a parte inteira. Então aqui a gente tem, né? O que a gente pode colocar, eu vou colocar aqui no nosso caso o número E. Está faltando um parênteses aqui. Ctrl S. Pronto, ele só me retornou a parte inteira do nosso número E, número de Euler, né? Bom, há também uma função para caso se necessite somente da parte decimal, que é o parsefloat. Mas esse imprime tanto a parte numérica quanto a parte decimal. Vamos fazer aqui um exemplo. Perdi o mouse aqui de vista. Console.log parsefloat. Aqui a gente também tem o tipo de dado que a gente pode colocar, né? Float, número E, dos pontos, Ctrl S, e ele dá todo o resultado, né? Bom, esse parseInt aqui é muito importante, por exemplo, você está trabalhando numa aplicação que tem um formulário, onde o usuário final imputa as informações nesse formulário, e nesse formulário há alguns campos no seu formulário, como a idade, e o usuário escreve sua idade com números, onde provavelmente você colocou o input do tipo number, para que não permita que o usuário insira texto, somente números. Mas quando você processar esse formulário ao JavaScript, o valor que vai chegar nesse campo idade vai ser uma string em cadeias de caracteres. Então imagina que eu tenho aqui uma variável idade, assim, let idade igual 35. Opa! Tá? Eu já vou completar aqui para já explico. E a gente tem aqui um console.log typeof número E, console.log typeof idade. Ok? Tudo certinho tá aí? Vamos explicar, né? Deixa eu salvar aqui para vocês verem. Bom, o console vai me mostrar que a variável número E, essa aqui, ó, é um número e a variável idade é uma string. E vejo que se eu somar essas duas, olha o que acontece. Vocês entenderam, né? Uma string aqui no idade, porque a gente salvou assim, e o número E realmente é o número. Então, se eu tentar somar elas, vamos lá. Deixa eu fazer primeiro dois números para vocês entenderem. O número 1 mais o número 9 lá de cima que a gente tem, né? Se eu somo dois números, eu vou ter um saudoso 10 ali, sendo impresso bonitinho aqui, ó. Mas se eu tentar fazer o mesmo
com as variáveis número e o idade, olha o que acontece. Console log, número e mais idade. Ctrl S. E veja que eu tenho aquilo que a gente deu na aula passada, que é a concatenação da impressão, né? Que a gente viu na aula anterior. Do valor 2,76 com o texto 35. 2,72, desculpa, com o texto 35. Reparem também que aqui no console, tudo que é número fica em azul, né? No caso aqui, verde, né? Vocês estão vendo aqui, fica verde. Nesse Na verdade, nesse Firefox aqui fica verde, né? Quando eu anotei a primeira vez, eu tinha feito no Google Chrome. Se vocês estão no console do Google Chrome, provavelmente ele fica azul. E as strings, eles ficam com uma outra cor. No meu caso aqui, tudo que for string, ele fica de uma corzinha diferente, né? Se eu não me engano, no Google Chrome ele fica preto. Bom, voltando para aquele cenário do formulário, né? Onde um cliente ele vai salvar, o usuário vai teclar a idade dele, né? Do tipo de vai estar salvo, a variável vai exigir um number, mas vai ficar salvo como se fosse uma string, como aqui na nossa variável idade, né? O 35 é uma string. E caso seja um valor que você precise fazer alguma operação aritmética, né? A primeira coisa que precisamos realizar é a conversão desse valor. O que no mundo da programação a gente conhece como casting, que é a mudança do tipo de dado, né? Então, se eu quiser somar o número e, que é realmente um número, com a string idade, eu tenho que colocar o parse int. Vou fazer aqui, eu vou atualizar até do mesmo. O nome desse método na computação é chamado de casting. Console número e mais parse int idade. Ok? E vejam que somou, né? Mas uma coisa que acontece com o parse int é que se eu adicionar uma parte decimal para a idade, por exemplo, 35.10, 35.11, a soma só é realizada da parte inteira. E veja que o decimal 72 ele não fica somado. Quer ver, por exemplo, se eu botar o 35.14 aqui, salvar, ele somou o 35 com o nosso 2 aqui, 37, mas não somou o 72 do número E com esse 14 aqui. Ele só somou a parte inteira, ok? Eu vou copiar esse console log e vou trocar o int por um float. Parse float. Ctrl S. Pronto. E agora a gente tem uma impressão correta, somando tanto a parte inteira quanto a parte decimal, né? Quando a gente maneja uma grande quantidade de operações com decimais, podemos ter certos problemas, já que o JavaScript não tem tantos tipos de dados numéricos como em outras linguagens. Digamos que essa é a parte mais fraca do JavaScript. Então, se você estiver fazendo uma aplicação que tenha muitos cálculos aritméticos, eu sugiro procurar certas livrarias, pois há vários pontos que já estão otimizados para essa questão de número do JavaScript. Então, a gente tem aqui no parse int somando somente a parte inteira e no parse float somando a parte inteira quanto a parte decimal, né? Você pode estar se perguntando por que aqui no método toFix, cadê meu mouse de novo? Nesse método aqui toFix, eu executo ele diretamente da variável, como assim, o nome da variável, ponto, e o método fix, mas aqui no parse int, parse float, não foi feito assim, né? Eu boto parse int, boto a variável que eu quero entre parênteses. Bom, eu não sei se vocês lembram, quando a gente declara uma variável com var e ela se torna uma variável global, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para se vocês lembram. Se eu declaro uma variável como var a 7 e a gente imprime aqui console.log o global window.a,
a gente tem a nossa variável aqui, 7. Lembrando que o objeto window é o objeto global dos navegadores do JavaScript. Bom, esses métodos, né, o parseInt e o float, são do construtor do número, do objeto number. Então não é necessário, mas podemos também fazer assim, ó. Number.parseFloat. E vai executar da mesma forma, não tem problema, né? Os novatos vão me agradecer por estar sendo tão detalhista, indo tão em detalhes nesse ponto, né? E com os mais experiências que estão revivendo aí para lembrar, tenham calma, pois a gente vai englobar tudo, pois esse é um curso de programação também, é um curso de JavaScript, mas também um curso de programação, tá? Vejam que com o Number ele retorna sozinho. Deixa eu voltar aqui para a gente finalizar, que essa aula não foi tão grande. Achei você. E aí? Bom, então quando estamos executando um método que depende de um construtor, mas eu não vou me aprofundar nisso de construtor, pois quando chegarmos na parte de programação orientada a objeto, eu vou esclarecer totalmente sobre construtores. Então, quando a gente está executando um método que depende de um construtor, o JavaScript internamente sabe que o parseInt e o parseFloat são métodos diretos do construtor number. Por isso podemos colocar ou não. Vimos então toda a essência do tipo do dado numérico, né? Lembrando que todos os métodos e as propriedades a gente pode encontrar no site que eu coloco aqui embaixo, tem toda a listinha, né? E na próxima aula a gente vai falar dos dados booleanos, né? Obrigado pela sua presença aqui e atenção nessa aula de hoje. Eu sou Rodrigo Muniz. Façam suas críticas em como eu posso melhorar essas aulas. Se inscrevam para acompanhar e aquele blá blá todo de criador de conteúdo. Cadê eu aqui de volta? Valeu, pessoal. Até a próxima.